Oi, gente. Então, hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto meio complicado, meio complexo, né? Mas que é necessário, né? Hoje viemos, eu tô até aqui com a minha colinha, que eu sempre trago para mim não esquecer nada, mas hoje eu vim aqui conversar com vocês, né? Viemos, no caso, conversar com vocês sobre mediunidade. O que seria mediunidade? É a capacidade do ser humano, né? Do espírito encarnado na matéria, né, que nós estamos na matéria, de ter contato com o mundo extrafísico. O que seria o mundo extrafísico? O mundo espiritual, que algumas pessoas não dão muita atenção, né? Então, todos nós temos mediunidade, né? Todo ser encarnado aqui no planeta Terra tem mediunidade. Uns mais afloradas, né? Outras pessoas nem tanto, mas todos nós somos médios de uma forma ou de outra, de um grau ou de outro e de um tipo ou de outro, porque são vários tipos de mediunidades, né? E eu tenho vindo estudar isso há algum tempo para cá, porque eu tive a necessidade de aprender, né? Porque quando a gente descobre os tipos de mediunidade que tem, como funciona, né? Como é essa ligação, esse contato, a gente começa a ter mais percepção, né? De nós mesmos com o mundo espiritual. Que às vezes, sem conhecimento, tem coisas que passam meio despercebido. E você tendo conhecimento sobre mediunidade, você vai ter mais percepção, né, desse contato. Então, eu estava estudando, existe 5 sentidos do corpo humano, né? Pelos estudos, pelos cientistas, existe 7, né? 7 sentidos do corpo humano. Um é o olfato, né, que é o cheiro, a audição, que é o ouvir, a visão, que é o ver, né? E o tato, que é o pegar. Tem mais dois que quase ninguém sabe, que é mais, né, o vestibular, sentido vestibular, e tem o sentido proprioceptivos também, que são os 7 sentidos do corpo humano. Vamos lá. O primeiro sentido que eu falei é o olfato, né? O que quer dizer ele? O cheiro. Tem muitas pessoas que têm mediunidade cloriolfativa, né? O que é isso? É sentir cheiro que vem do plano espiritual, de alguma forma, algum espírito, alguma energia quer se comunicar com você, quer demonstrar para você num cheiro que ele está ali. Às vezes você está em um ambiente, né? Já aconteceu aqui em casa comigo uma vez, já tem uns 2 anos para 3 anos. Eu estava aqui em casa sozinha, sem ninguém, né? Eu estava deitada no sofá vendo televisão, mas eu estava lendo um livro, não lembro o livro. E eu comecei a sentir cheiro, gente, sem mentira nenhuma, de mendigo. Vocês sabem que a pessoa, quando fica morador de rua, fica muito tempo sem tomar banho, fica aquele odor meio ácido, né? Que quando a gente respira, chega a arder aqui na gente, na narina. Então eu senti esse cheiro dentro da minha casa. Não tinha nenhum mendigo na minha casa, não tinha ninguém. Com certeza foi um espírito que passou, porque às vezes a gente tem, né, espíritos que passam, alguns que passam na casa, né? Naquele momento ali, e eu senti esse cheiro, né? Muitas vezes eu escuto relatos de pessoas que às vezes estão em um ambiente que não tem nada a ver com o cheiro que vem no momento. Tem gente que sente cheiro de cigarro, sem ter ninguém fumando no ambiente, né? E não ser um ambiente que exista fumante. Tem gente que sente cheiro de cachaça. Eu já senti também cheiro de cerveja, né? Mas aí, como eu já tenho uma sensibilidade, né, maior e mais esclarecida, eu sei que era um Zé Pilintra que estava perto de mim. Né? Mas tem muita gente que sente cheiro do nada, assim, tá em um ambiente que não tem nada a ver e sente aquele cheiro, né? E às vezes tem alguma pessoa, né, algum ente querido que desencarnou e aquele cheiro faz lembrar aquela pessoa. Às vezes é aquele espírito, né, do ente querido desencarnado que teve ali, fez a presença ali e enviou de alguma forma aquele cheiro para a pessoa lembrar dele, para ele falar: estou aqui, né? Vim te visitar, ou estou aqui te apoiando de alguma forma, tentando te ajudar de alguma forma. Que existe muito o cheiro, gente,
né? A mediunidade olfativa. Tem muita gente que tem, né? Mas como as pessoas às vezes não estão, né, não tem entendimento, não tem conhecimento, acha que é coisa da cabeça, não existe. Às vezes você tá assim, em um momento de depressão, normalmente isso acontece quando a pessoa tá com problema de relacionamento. Você tá assim em um lugar, do nada sente um cheiro de perfume doce, né? E você tá um pouco abalada afetivamente. O que acontece ali, às vezes, é a sua pombagira que está ali presente, te amparando, te ajudando, né? Querendo dizer, menina, levante a cabeça, você merece mais, você não precisa ficar sofrendo por gente que não merece o seu sofrimento, né? Pode acontecer disso, por mais que você às vezes não seja ligado na religião afro-brasileira, que é onde trabalha mais com essas energias, né, com esses guias, mas você tem a sua pombagira, né? Você tem você tem o guia ali, você tem o preto velho, você tem o seu, enfim, você tem seu caboclo, você tem seus guias, indiferente de religião, porque eles sempre vão estar ali te apoiando, te ajudando de alguma forma, né? Então eles, para poder te mostrar, né, de alguma forma a presença dele ou do espírito do ente querido, eles colocam um cheiro, alguma coisa para se dar por perceber, né, a pessoa, né, perceber a presença dele ali, ou de um espírito de alguma coisa tal. Uma vez eu estava em um problema muito sério, já tem anos já, eu lembro disso até hoje, e eu estava nessa época trabalhando num terreiro, né, no meu primeiro terreiro que eu trabalhei, eu estava vindo do BRT. Na época já existia BRT, eu estava vindo no BRT e eu estava sentada. Eu lembro que eu senti um cheiro muito forte de arruda. Muito, muito forte de arruda. E arruda, normalmente, quem trabalha com isso é os preto velho. Meu preto velho trabalha muito com arruda. E eu, tipo assim, lembrei na hora do meu preto velho, mas eu falei, pode ser alguém que entrou, né, no BRT com arruda, né? Tinha feito uma parada há pouco tempo, aí eu comecei a procurar dentro do BRT alguém com alguma coisa de arruda. Um galinho na orelha ou na sacola, não tinha ninguém, gente. E na mesma hora que eu senti o cheiro de arruda, eu lembrei do meu preto velho. Então, os guias também, às vezes, a gente tá em alguma situação, tá orando, alguma coisa assim, eles mandam um cheiro pra gente sentir, né, a presença deles, ver que não estamos sozinhos, né? E isso pode ser um ente querido também, que pode mandar um cheiro, né, significativo para você, ou um cheiro que faz você lembrar do seu ente querido que foi embora, né? Às vezes é a forma dele mostrar, né? Fazer você lembrar dele no momento, né? Para ele mostrar a presença dele ali contigo, né? Aí também tem a audição, que é o ouvir, né? Os espíritos também têm capacidade de falar com a gente, né? Para quem tem a mediunidade de audição, o que acontece? Você pode ouvir nitidamente um espírito falando com você, da mesma forma que você escuta uma pessoa encarnada. Você pode ter a intuição, que é da forma que o espírito também fala com você, né? E você pode ter por pensamento. O espírito pode se comunicar com você, quem tem essa, né, a mediunidade de audição auditiva, o espírito pode comunicar dessas três formas. Ou por pensamento, ou por intuição, ou realmente falando no seu ouvido, você ouvindo a voz dele como se você estivesse ouvindo uma pessoa encarnada, né? E essa mediunidade é muito ligada à audição do ser humano, né? Um dos sentidos. E tem a visão, né? A visão, né? Essa da visão tem outros tipos de mediunidade que é relacionada ao sentido da visão. Tem a visão física, que é a visão dos nossos olhos mesmo, que você vê o espírito como se você estivesse vendo outra pessoa encarnada, alguém encarnado, tipo você, às vezes a pessoa tem uma mediunidade de visão tão forte que ela não sabe diferenciar um espírito com uma pessoa encarnada. Ela vê todo mundo como se estivesse normal, igual ali. Ela não sabe quem está morto, quem está vivo, né? Ela não sabe diferenciar. Para ela é a mesma coisa. Tem pessoas que têm essa capacidade de ver assim, a olhos nu mesmo, aos olhos físicos, né? E tem a vidência, né? Que é mais os olhos da alma, né? Você vê, tem a vidência pela alma, né? Tipo assim, eu tenho muito disso. Você tá em um ambiente, igual, tipo assim, eu tô aqui no quarto agora.
olho o quarto todo, não tô vendo nada, mas eu senti alguma presença, eu fecho os olhos, eu vejo o mesmo ambiente que eu estou, mas com o espírito. Eu consigo ver. Essa é a vidência. Essa vidência também pode ser em sonhos, né? Você desdobrado, né? No desdobramento você pode ter contato com espíritos, você vê os espíritos em desdobramento, isso é uma vidência também, uma mediunidade, né? No desdobramento. E a visão física que eu já falei, né? E tem a clarividência. A clarividência é um pouquinho mais rara, né? Mas tem médios ainda assim. A clarividência, né? O médium, a pessoa que tem essa mediunidade um pouquinho mais rara, ela vê o passado da pessoa, né? Ela vê o futuro da pessoa e ela vê o campo astral da pessoa e o mental da pessoa, né? E ela também tem a capacidade de ver a vida espiritual em volta daquela pessoa. Essa é um pouco mais rara, mas existe, né? E o pior dessa clarividência é quando ela é premonitiva. Tem médios que têm essa clarividência premonitiva, que ela vê o que vai acontecer com a pessoa, né? Uma coisa negativa, né? Às vezes com a pessoa, às vezes com alguma pessoa perto daquela pessoa, né? Eu estava conversando com uma moça uns dias atrás e ela estava me falando sobre essa mediunidade, que ela tinha um amigo que tinha essa mediunidade. E ela estava me falando que é uma das mediunidades que o médium mais sofre, porque é muito complicada essa mediunidade, gente. Você vê o que vai acontecer com a pessoa, né? Tem pessoas, só que nem todo mundo gosta de ouvir, né? Porque tem, tipo assim, você pode ver uma coisa que vai acontecer com a pessoa e aquilo ser negativo. Ou você também pode ver uma coisa positiva. Tem os dois lados, como eu sempre falo. É a dualidade. Se você vê uma coisa, né, negativa que vai acontecer com a pessoa, dependendo da situação, você tem como avisar. Você tem como dar um alerta à pessoa. Olha, eu tô vendo isso, isso e isso. A pessoa vai mudar aquela energia dela, vai tentar, né, quando chegar naquele momento, tá com uma energia melhor, e às vezes não acontece aquilo que você viu. Tem coisas que dá para mudar, né? Tem coisas que não dá para mudar. Se a pessoa vê, tipo assim, uma pessoa que vai morrer, né? Vai ter uma morte ali. Ela sabe que vai ter uma morte. Não tem necessidade dela falar para a pessoa. A pessoa vai morrer, não tem como. É o momento da pessoa. Então, às vezes é melhor ficar calado do que, né, dar um alerta, um desespero na pessoa. Mas se você tá vendo que a pessoa vai ter uma doença, alguma coisa, que essa mediunidade também eu acho muito ligada à mediunidade da cura, você pode dar um alerta, né? Pô, eu tô vendo tal coisa em você, né, vai no médico, vai dar uma olhadinha nisso, não custa nada. Aí, às vezes, o negócio, a doença, né, a situação em si ainda tá começando e às vezes dá para reverter ali, né? Não é questão que vai curar, porque muitas coisas são karmas, né? Mas pode aliviar um pouco a situação da pessoa, né? A pessoa mudando os hábitos, indo no médico, descobrindo as coisas mais cedo, né? E não chega uma situação tão crítica. Então, essa moça conversou comigo e eu falo, gente, essa é a pior mediunidade que tem. A vidência e ainda mais quando vem com premonição, que você vê, né, o futuro. Normalmente essa mediunidade é que as pessoas que jogam, né, o Búzios, né, que tem capacidade de ter mais contato com o Rumilá, que fala que é aquela entidade do futuro, do destino, né? Essa mediunidade é muito ligada a essa divindade. E a mediunidade de intuição, que eu esqueci de falar, da audição, também é muito ligada àquela, né, a quem joga carta, né? Ajuda bastante, né? Então vamos lá. E a do paladar, né? Que é o sentido do paladar, que eu acho que é muito ligada à mediunidade de psicofonia, né? É um sentido, o paladar, né? Que é ligado à mediunidade de psicofonia, que é a fala. Tem espíritos, né? Tem pessoas que têm mediunidade da fala, da psicofonia. Aí o que acontece? Um espírito desencarnado ali presente, ele consegue usar aquela pessoa pela fala. Ele se comunica com outra pessoa pela fala da pessoa, né? Ou o espírito pode falar com a voz da própria pessoa encarnada ali, que tá, né, servindo de instrumento, ou ele
a pessoa às vezes tem a capacidade de falar com a voz do espírito, quando era encarnada, né? Eu não sei se isso, a capacidade é da pessoa ou do espírito, né? Mas existe, tem pessoas que têm a mediunidade de fala, né? Da psicofonia. Desculpa, gente. E o espírito tem a capacidade, né? Consegue falar a voz, né? O sotaque, tudo da forma que o outro espírito desencarnado que está querendo se comunicar fala, né? E tem a mediunidade também de falar, só que essa mediunidade de falar, gente, não passa na cabeça da pessoa, né? Porque tem várias coisas, mediunidades são ligadas uma à outra. A mediunidade de psicofonia, ela fala, mas a coisa não vem na cabeça dela, né? Não vem aquela... Não vem diretamente na fala. Ela não tem controle do que vai falar, do que o espírito vai dizer, né? Ela não tem esse controle. Agora, da audição, quando ela fala algum recado que o espírito deu, aí vem no mental, né? Ou ela escuta o espírito falando, ou ela escuta na intuição, né? Ou ela vem no pensamento o que o espírito quer que a gente fale. Então, essa mediunidade da audição e da intuição e do pensamento, dá pra gente filtrar o que o espírito vai falar, né? Porque às vezes é uma palavra muito grosseira, uma palavra alguma coisa assim, então o médium tem a capacidade de filtrar. Agora, essa da psicofonia, o médium não tem como filtrar, porque vem espontaneamente, né? Então ele não sabe o que ele vai vir a falar. Então, o espírito que vem falando diretamente, né? E tem a mediunidade do tato, né? Que é o sentido a pele, né? Que é eu acho que é o sentido que pega a maior parte do corpo humano, né? Que é o tato. E o tato tem vários tipos de mediunidade que estão ligados a esse sentido. Aqui eu botei o sensitivo, que é a pessoa que sente a presença do espírito. Ele não vê, ele sente assim o espírito chegando. Ele sabe identificar se o espírito está bem, se o espírito está mal, se o espírito está triste, desesperado, se o espírito está alegre, se o espírito está feliz. O sensitivo tem essa capacidade, né? Ele sente se o espírito é bom, né? Ele sente se o espírito é ruim, ele sente se o espírito está ali para prejudicar, ou se ele está para pedir uma ajuda, ou se ele está para ajudar no ambiente. O sensitivo sente isso tudo. Ele sente todos os sentimentos, as percepções que o espírito está, o sensitivo sente, né? Então isso eu acho que é muito ligado ao sentido do tato, né? Porque dá a impressão que o espírito encosta ali no médio, né? Que tem essa mediunidade sensitiva e ele tem todas as percepções que o espírito está tendo. E tem a de psicografia, que eu estudando, eu coloquei como do tato também, porque você pegar uma caneta ou um lápis e for escrever o que o espírito, né, te manda, é psicografia. Tem como também usar essa mediunidade com a de audição, né? Que o espírito fala no seu ouvido e você escreve o que ele está ditando. Tem o da intuição, que ele te passa a informação por intuição e você escreve. E tem a do pensamento, que ele passa o pensamento dele para você e você escreve. Mas também tem a da psicografia, que o Chico Xavier tinha, né? Ele nem sabe o que ia escrever, ele ia e escrevia. Depois, às vezes, que ele ia ler o que estava escrito, que ele nem passava pelo mental dele, nenhum espírito falava na cabeça dele, ele só, né, era a psicografia, né? E a psicografia tem 3 etapas dela, né, dessa mediunidade. Tem a mecânica, né, que o espírito só usa do seu braço, da sua mão e vai escrevendo, que é a que não passa na intuição nem nada. Tem a intuitiva, né, que é a que passa pela intuição e você vai escrevendo, ou pelo pensamento, né? E tem a semimecânica, que o espírito usa só seu braço para escrever, mas você vai vindo no mental o que ele está escrevendo, né? Então, a semimecânica você participa mais ou menos, né? Porque você está escrevendo, você sabe o que ele está escrevendo, mas você só vai saber depois que estiver escrevendo, né? E tem a mediunidade de empata, né? Que é a famosa esponja.
você absorve tudo do ambiente. Essa mediunidade é também sofrida para quem tem esse tipo de mediunidade, que você vai num ambiente, você absorve toda a energia densa daquele ambiente, toda a carga do ambiente, né? Todo o carrego do ambiente você carrega com você, né? E o pior, dependendo, né, da sua coroa, você não carrega só a energia, o carrego, você carrega os eguns junto. Porque quem trabalha com os Exus, né, da linha das almas, você normalmente trabalha encaminhando almas, encaminhando eguns, né? Fazendo resgate. Então, se você tem na sua coroa os seus guias são da linha das almas, com certeza você não vai levar só a energia do ambiente, o carrego do ambiente, você vai carregar os eguns do ambiente também, né? Então, quem tem esse tipo de médios não, desculpa, de guias na coroa, né, da linha das almas, é muito importante sempre se manter, né, equilibrado, fazendo desobsessão, tomando banho de erva, né, para se manter equilibrado, porque também é uma mediunidade bem sofrida, né? Eu tenho essa mediunidade de empata, por isso que eu evito muitos lugares, muitos ambientes, muitas pessoas, e às vezes nem é pelas pessoas, como eu falo, não é pelas pessoas, não é pelos ambientes, é para preservar minha energia, porque eu sei quão difícil é essa mediunidade. Eu já sofri muito com ela, hoje em dia, graças a Deus, nem tanto, né? Porque hoje em dia eu sei me preservar melhor, sei manter minha energia, mas é uma mediunidade muito difícil também, né? E tem a mediunidade de cura, que eu também botei ela como o sentido do tato, por quê? Porque normalmente a cura é pelas mãos, né? Você que tem essa mediunidade da cura, você pode fazer reiki, é muito bom, dar passe, né? Porque você tá ali, ó, usando a sua energia, usando o seu magnetismo para curar o próximo. Você pode curar coisas mentais da pessoa quando ela está em desequilíbrio mental, desequilíbrio emocional, né? Desequilíbrio físico, você consegue detectar aonde está, né, ali a energia densa, você consegue detectar qual chakra está mais bloqueado na pessoa, onde ela precisa, né, de um tratamento, de alguma coisa ali. Você consegue detectar isso tudo e ajudar, às vezes, até a desbloquear, dependendo da situação, né? E tem os médios de efeito físico. Esses também são difíceis porque às vezes as pessoas não sabem que são. Esse médio de efeito físico, eles têm a capacidade de mover. Tipo assim, botei essa caneta aqui. O médio de efeito físico, ele consegue, pelo magnetismo dele, né, o espírito que estiver perto mover isso aqui. Mas para isso ele precisa ter um médio de efeito físico perto dele, né? Porque aí o espírito usa o magnetismo do médium. Tipo assim, eu tenho uma energia que um espírito mais esclarecido ou mais desenvolvido intelectualmente, porque nem sempre quem é mais desenvolvido intelectualmente é bom, às vezes é ruim, né? O espírito presente no ambiente, ele vê que o médium é médium de efeito físico, né? Ele tem esse magnetismo, ele usa do magnetismo do médium para mover o objeto, né? Então, depende do médium, não do espírito, tá, gente? O médium tem que ter esse efeito físico, né? De mover as coisas. Tem o facultativo, né? Que são os que sabem que tem esse tipo de mediunidade, que sabem que tem esse magnetismo, que tem a capacidade do espírito mover os objetos, e tem os médios involuntários, né? Que eles não sabem que tem essa capacidade, né? Que não sabem que tem esse magnetismo e que o espírito pode, né, usar esse magnetismo para mover objetos, né? Depende muito do seu desenvolvimento mediúnico, do seu estudo, para você ter essa percepção, né, sobre essa mediunidade, né? E tem o sonambulismo, tem médium sonâmbulo, que acontece, a pessoa no corpo físico, ela não é médium, ela não sente nada, não tem desenvolvimento nenhum mediúnico, mas quando ela está em crise de sonambulismo, ela vira médium, o espírito dela é médium, né? A alma dela tem a mediunidade, alguns de cura. Eu vi um exemplo aqui
do livro dos médios que eu estava estudando, que era um rapazinho, né, que ele tinha a mediunidade de cura quando estava na crise, no estado de sonambulismo, não sei como falar direito. E ele fazia cura. Então, quando ele estava nesse estado, né, ia muitas pessoas na casa dele para fazer cura com ele. E uma vez o cara falou assim para ele: ué, não vai passar medicamento para o senhor que estava sendo atendido? Que ele também passava medicamento para o senhor e para as pessoas. Ele falou assim: não, que o meu anjo mentor não está aqui. O que acontece? Ele tinha, né, a capacidade, a mediunidade de sonambulismo, né? Ele só era médio de cura quando ele estava em crise de sonambulismo. Ele ia lá fazer o tratamento da pessoa, mas ele não prescrevia remédio. Quem prescrevia o remédio, a receita para a pessoa, era o médio, o espírito mentor dele, o anjo mentor dele, que ele falava, né, que ele se referia. Ele devia ser um guia, né, dele, ou um mentor, alguma coisa assim. Então ele não trabalhava ali sozinho, ele trabalhava na cura sozinho, quando estava em crise de sonambulismo, mas quem medicava as pessoas era o mentor dele, né? Mas quando ele estava acordado, ele não tinha a capacidade mediúnica dele, não existia, né? Então essa também eu vi como tato, né? Porque era de cura, é uma parte de cura, né? E aqui eu pulei essa, né? Porque os outros dois sentidos falam muito sobre a incorporação. A incorporação eu acho que usa todos os sentidos, né? Tanto o olfato, a audição, a visão, o tato e as outras duas que eu botei aqui. A vestibular, né? E a proprioceptivas, né? Que é outros dois sentidos do corpo humano. O que acontece? Essa vestibular, ela tem a noção do movimento, né? Esse sentido do nosso corpo. Ele tem a percepção do corpo, espaço, movimento e equilíbrio. Então, ele informa ao cérebro sobre as mudanças. Tipo assim, eu acho muito que o guia que vai incorporar usa desse sentido. Porque como ele vai equilibrar o corpo do médium, né? Movimentar o corpo do médium sem esse sexto sentido, né? Que é o vestibular. Então, esse também é um sentido do corpo humano que é usado na mediunidade de incorporação, né? Porque o guia manda a informação para o cérebro da mudança do corpo, né? E o sentido de proprioceptivos, né? Que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, controla os músculos e articulações do corpo físico, né? Esse sentido, evitando o corpo dar choque em algum objeto, né? Essa é informação sensorial, né? Essa informação sensorial que esses sentidos, né, esse sentido proprioceptivos usa no corpo sem utilizar a visão. Então, o guia, né, ele usa também isso no médio, esse sexto sentido, porque como ele vai, né, dar aqueles trejeitos deles, tipo alguns médios, igual o seu sete flechas se ajoelha e dá a impressão que ele vai, né, soltar uma flecha assim, puxa o arco e solta uma flecha. Aquilo dali é ele usando esse tipo de sentido do meu corpo humano, né? As pombogiras que caem de joelho no chão, né? As pombogiras que se jogam para trás, né? Aqueles outros caboclos que dão soco no chão, essas coisas. Ele tem que ter usar esse sentido aqui do médium, né, na incorporação, para ele ter noção das coisas, né, do soco no chão, como ele vai ter noção da força que ele tem que usar ali, né, no corpo do médium, para não machucar a mão do médium, né, e outras coisas, né, de vela que acende perto do peito. Alguns Exus fazem isso, algumas pombogiras, né? De quando eu já vi um Exu botando a vela no dedo do pé, né? Ele tem que ter essa noção desse sentido aqui, porque como ele vai saber que vai queimar o médium, machucar o médium? Que um guia sério, ele não vai, né, à toa deixar como eu vou dizer,
uma coisa machucar o médium? Não vai, né? Então, as mediunidades são muito, como eu vou dizer, perceptíveis pela gente. Então a gente tem que ter entendimento delas, né? O que são, como são as percepções, os tipos de mediunidade, para a gente ver que a gente tem capacidade de ter contato com o mundo espiritual. Quando você começar a ter essas percepções, prestar atenção nesses tipos de mediunidade, você vai ver que você tem mediunidade, né? Que você tem essa capacidade de se conectar com o mundo espiritual. Por mais que às vezes a gente ache que cheiro estranho, nunca senti esse cheiro, ou esse cheiro me lembra alguém que já morreu, e só que não liga, sabe? Então você vai ver que aquilo dali é uma forma do ente querido, do mentor, tá falando, eu estou aqui, tem um espírito aqui presente, e você tá tendo essa percepção, né? Às vezes a gente está em algum ambiente assim também, acontece muito, e você sem querer se arrepia, do nada, não tá nem frio, não tá nem ventando, você dá aquela arrepiada até a nuca, e você lembra do seu caboclo, você lembra da sua pombagira, ela ali que tá se mostrando presente para você, ou então você lembra de um ente querido, de uma pessoa que já partiu, né? Tem essa percepção. E eu também estava lendo e tem um outro tipo de mediunidade, gente, que é a mediunidade dupla. Mediunidade dupla não, desculpa. A visão dupla. Tipo assim, o médium está em dois lugares ao mesmo tempo, né? Eu, particularmente, eu nunca vi, né? Uma pessoa, de eu saber que uma pessoa está em um lugar e ela aparecer em outro lugar. Eu não lembro se eu já falei disso em um vídeo aqui anterior, né? Mas isso também acontece. Tem gente que tem essa mediunidade, né? De aparecer em dois lugares ao mesmo tempo, né? Se eu não me engano, eu já falei sobre essa mediunidade. Eu não sei como é o nome dessa mediunidade, mas eu acho que é aparição dupla. Vamos falar assim. O médium tá aqui, tipo assim, eu estou aqui em casa fazendo esse vídeo e eu apareço em outro lugar com uma outra pessoa, entendeu? Acontece. A única vez que eu soube disso, né, que aconteceu em vida, assim, depois que eu, né, tive a percepção, tive aprendizado em relação à espiritualidade, foi a minha irmã. A minha irmã, uma vez, ela falou que tinha uma amiga da igreja, né, na época ela era da igreja, tinha uma amiga da igreja internada no hospital. Ela sabia que a pessoa estava internada no hospital e ela tinha ido para a igreja, minha irmã. Ela falou que chegou na igreja, ajoelhou, que na igreja que ela frequentava na época, assembleia, você chega na igreja, você ajoelha e faz as suas orações lá, né, suas preces, não sei como falar na igreja evangélica. E ela viu alguém chegando, quando ela olhou assim para trás, ela viu a menina entrando na igreja. Ela virou e continuou orando, porque tinha acabado de chegar na igreja, né? E quando ela levantou e foi olhar, a menina tinha sumido. E depois ela confirmou que a menina estava indo no hospital. Então essa é pode ser que essa menina, porque o problema não foi a minha irmã que tem visão, que a minha irmã tem a visão, né? O problema não foi a minha irmã que tem visão, o negócio foi a mediunidade da menina que estava no hospital, que ela tem a capacidade de ir para dois lugares ao mesmo tempo. Ela devia estar no hospital, mas a vontade dela era tão grande de estar dentro da igreja, que ela era evangélica ou é ainda, não sei, que eu não conheço a pessoa, e ela conseguiu se materializar lá dentro da igreja, né? E a minha irmã viu, a minha irmã foi prova disso. E a minha irmã na época me contou, eu não tinha conhecimento disso, que eu tenho hoje, né? Então isso também é um tipo de mediunidade, a pessoa conseguir se materializar em um outro ambiente que ela não está fisicamente, né? Não sei qual é o nome dessa mediunidade, eu acho que é dupla presença, vamos dizer assim. E outra coisa também para lembrar, né? Faculdade mediúnica não é privilégio, tá? Todos nós temos, né? Cada um em um grau diferente. E se você tem uma mediunidade, né? E descobrir que essa mediunidade tem como eu vou dizer, um grau bem avançado, bem desenvolvido, com certeza você tem que trabalhar ela para poder ajudar o próximo, porque normalmente as mediunidades vêm para a gente se ajudar ou ajudar o próximo. Se não é o próximo no físico, né, os nossos irmãos encarnados que a gente convive no dia a dia, é o próximo no espiritual, porque mediunidade a gente consegue ajudar no espiritual também, tá, gente? Ainda mais quem tem na coroa, né, guias da linha das almas. A gente tem que trabalhar na desobsessão, né? Trabalhar encaminhando almas
resgatando almas, vamos assim dizer. Tem muitos irmãozinhos menos esclarecidos aqui na Terra, na crosta terrestre, que muitas pessoas veem como demônio, né? Às vezes não é demônio, quer dizer, às vezes não, eu acredito que não sejam demônios, são espíritos menos esclarecidos, que precisam de oração, que precisam de ajuda, que às vezes estão ali perto de entes queridos, né? Querendo se fazer ouvir, a pessoa não consegue ter percepção, né? Que o irmão tá ali, que o ente querido tá ali querendo se fazer ouvir, e aquele espírito acaba prejudicando sua vida, não porque ele está com intenção de prejudicar sua vida, mas porque está muito apegado, ainda está ali, ainda quer ficar ali perto de você, quer se comunicar com você, e você acaba, né, tendo uma obsessão, né, porque qualquer espírito desestabilizado, né, perto da gente, ele prejudica a gente, aí acaba as coisas às vezes não dando certo na nossa vida, e a gente tem que pedir ajuda para poder encaminhar aquele irmãozinho, tentar fazer ele entender que o momento dele aqui no plano físico já acabou, que ele tem que ir para um lugar de refazimento, de ajuda, de esclarecimento, de estudo, para ele poder, né, deixar o ente querido que ficou aqui encarnado na Terra seguir em paz. Né? E quando ele estiver mais equilibrado, né, ele possa vir visitar o ente querido. Mas também tem muitos entes queridos que chamam os irmãozinhos, né, os que já foram, e não deixa eles caminharem em paz. Né? Também é perigoso, que acaba sendo uma obsessão do encarnado para o desencarnado. Né? Os desencarnados precisam de paz, precisam de oração, né, e precisam de encaminhamento para poder seguirem, né, no plano espiritual, e a gente terminar aqui, né, os nossos afazeres no plano físico, né, que é trabalhar, né, na nossa melhora íntima, na nossa evolução, e quem tem a mediunidade bem aflorada, tentar ajudar o próximo, né, para a evolução do próximo, tanto no físico como no espiritual, que a gente, né, tendo essa capacidade mediúnica, a gente deve ter alguma missãozinha, alguma ajuda aí para o próximo, né, gente? Então, eu acho que deu para entender, né? Mediunidade não é privilégio, mediunidade é trabalho árduo. Algumas prejudicam muito a nossa vida quando estão desequilibradas, né? Quando não são aceitas, quando a pessoa não tem percepção. Né? Então, por isso que é muito bom estudar sobre mediunidade, estudar o que está acontecendo com você, porque às vezes você do nada é um médium sensitivo, você está na sua casa, está bem, não tem motivo nenhum, do nada você sente uma tristeza e começa a chorar. Isso é mediunidade sensitiva, você está sentindo o que o espírito perto de você está. Às vezes do nada você está muito bem, daqui a pouco uma alegria, uma euforia do nada, né? É a mediunidade sensitiva, você está captando a energia, o sentimento do espírito ali do seu lado. Às vezes você está em um humor bom, daqui a pouco você oscila de humor. Uma hora está com raiva, uma hora está triste, uma hora está bem. Isso é mediunidade sensitiva. Você está captando os sentimentos dos espíritos ao seu lado. Então é bom você saber o que é seu e o que é do irmãozinho que você não está vendo, que está no plano espiritual. A gente tendo noção dessas coisas, a gente pode, né, trabalhar mais dentro da gente, né? Porque aí você já sabe diferenciar. Por que eu tô triste? Por que eu estou com essa vontade de chorar? Por que eu estou com esse mau humor do nada, se eu estava bem até agora? Aí você tem a noção que aquele sentimento ali não é seu, né? Que é de algum irmãozinho menos esclarecido. Aí o que você pode fazer? Uma oração, uma prece, pedir a Deus Pai Todo-Poderoso para encaminhar aquele irmãozinho, chamar a sua egrégora espiritual e pedir apoio, ajuda àquele irmão e a você, né? Proteção. Muito anjo da guarda aceso, né? E banhos de erva, equilíbrio mental, equilíbrio emocional, para a gente não ficar, né? Como eu vou dizer, propícios a essa mediunidade, porque se a gente não controlar elas, não saber lidar com elas, a gente sofre, e sofre muito. E aproveitar, né, e vir tirar um conselho da energia dos tarô dos orixás, para poder um alerta, né, pra gente em relação à nossa mediunidade, o que a espiritualidade tem a nos dizer sobre isso, né, sobre esse ensinamento, né,
mediúnico que a gente teve aqui, que é muito bom a gente ter o esclarecimento. Eu sei que eu não sou a melhor pessoa, né, a falar sobre isso. Tem muitas outras pessoas com mais preparo do que eu para dar esse tipo de aula. Mas como eu falo aqui, é um canal universalista, um universalista tentando evoluir. E tudo que eu tenho aprendido, tudo que eu tenho, né, focado para minha evolução, eu vou trazer no canal para vocês, né, tentarem, para quem se interessar, ir evoluindo junto comigo, né? Porque todos nós estamos aqui para evoluir, todos nós estamos aqui para aprender, né? E quanto mais a gente puder ajudar a gente mesmo e ao nosso próximo, melhor, porque a gente foi ensinado, né, desde pequeno a competir. A gente tem que botar uma coisa na nossa cabeça: o mundo não é um lugar de competição, o mundo é um lugar de cooperação. Então, no que a gente puder cooperar para a evolução do próximo, a gente vai estar ganhando na nossa evolução. O dia que a gente perceber que você acendendo a luz do próximo, você não apaga a sua, pelo contrário, a sua só vai brilhar mais, a vida vai ser mais leve, né? A gente não vê o colega como rivalidade, né? A gente vê o colega como um instrumento para a nossa evolução, porque quando a gente ensina, quando a gente tenta passar ensinamento para as outras pessoas, o nosso ouvido é o mais próximo da nossa boca. Então, a gente é uma das pessoas que precisa daquele ensinamento também. Não necessariamente todos, mas é bom, né? Igual eu falo, quando a gente está incorporado, né, e a gente é consciente ou semiconsciente, é bom por quê? Porque o ensinamento que a gente está passando ali, o guia está passando para o consulente, a gente escuta. Né? E eu já prestei atenção que a gente só vai ouvir da consulta do nosso guia com o consulente o que a gente que for, né, como eu vou dizer, beneficiário para gente. Quando eu já percebi que quando não é beneficiário o assunto para a gente não lembra. A gente só lembra do que é beneficiário para a gente também, o ensinamento que a gente precisa também. Então vamos lá, gente, pegar essas cartinhas aqui, né, para poder saber qual é o conselho dos orixás. O casal, né, aqui fala muito da nossa dualidade, né, o 5 de ar e Oiá. Eparrei, minha mãe Ançã, que é Ançã, né? Aqui fala muito, né, da nossa dualidade, que a gente tem mania de sempre olhar o próximo, né? Olhar as coisas do próximo, né? Aquele belo ditado: a grama do vizinho é mais verde, mas às vezes a grama do vizinho é artificial, né? A gente fica tanto tempo preocupado, né, em olhar a grama do vizinho, em olhar o que o outro tem de melhor, né, e ver que a gente não tem aquilo, que a gente não presta atenção nas coisas que a gente tem. Aqui a energia de Ançã, a carta de Ançã fala muito de guerrear, né, de ser guerreiro, né? Então a gente tem que aprender a equilibrar a nossa dualidade, né, a nossa luz e a nossa sombra, o nosso masculino, o nosso feminino, né? E saber que a gente não precisa ficar olhando a grama do outro, né? A gente tem que começar a olhar pra gente, qual as nossas lutas diárias, né? Que a gente, tipo assim, a gente esquece, né, das nossas conquistas. A gente esquece das nossas batalhas internas, né? De tudo que a gente está agregando para a nossa vida, para a nossa evolução, para o nosso crescimento, e a gente diminui, né, as nossas conquistas. Às vezes, o levantar da cama em um dia que você está mal já é uma vitória para você, né? Isso é para mim também. Às vezes a gente tem aquele dia que a gente está muito mal, não quer nem sair da cama. E a gente levanta e vai enfrentar o dia, e vai enfrentar a luta lá fora, no trabalho, né? O dia, na sociedade. Às vezes ninguém está vendo, mas Deus e seus guias estão vendo que para você aquilo dali está sendo uma vitória, né? Então a energia de Mãe Ançã fala aqui muito de você se olhar como um guerreiro, como uma guerreira, né? E não ficar olhando as coisas do outro, achando que só o outro tá ganhando, só o outro tá guerreando, só o outro tá conquistando, né? Que você também tá conquistando,
né? Que você também está ganhando, que você também está guerreando. Às vezes você, por enquanto, não está guerreando lá fora, mas você está guerreando dentro de você. E Deus está percebendo, os seus guias estão vendo cada luta interna sua. E você está sendo um guerreiro, uma guerreira, né? Então a gente tem que prestar atenção mais nas nossas conquistas, nem que seja só levantar na cama num dia difícil, né? Às vezes a gente, né, fala muito, o outro tá ganhando tudo fácil, a vida do outro é mais fácil, mas você não sabe lá atrás o que o outro andou plantando. Às vezes a vida do outro tá fácil hoje porque ele lá atrás plantou coisas boas. E o que você tem plantado? Se você não está gostando da sua colheita hoje, olha o que você andou plantando, que não tem como correr, vai ter que colher aquilo ali negativo. Tente, a partir do momento, né, da sua insatisfação, plantar sementes melhores, para lá na frente você estar satisfeito em colher frutos melhores. Que às vezes a nossa negatividade que a gente está no dia atual, né, no momento presente, é porque a gente não fez muitas boas escolhas lá atrás, porque a gente não plantou boas sementes lá atrás, né? Como a minha pombagira fala muito para mim, você está onde você se colocou. Então, se você não está gostando da onde você está, faça alguma coisa para mudar, porque Deus dá caminho, Exu dá caminho, né? As entidades, os guias dão caminho, mas quem tem que caminhar é a gente. Então eles não vão caminhar pela gente, quem tem que caminhar é a gente. Às vezes a porta está ali aberta, mas você está com preguiça de ali, né, virar a maçaneta. Então depende muito mais da gente do que da espiritualidade para a gente caminhar. A gente tem que confiar na espiritualidade, sim, né? Tem que ter fé em Deus, no espiritual, na egregória que ele mandou para cada um da gente, né? Mas a gente também tem que fazer a nossa parte, porque o espiritual não vai fazer a nossa parte. Então, vamos tentar, né, plantar boas sementes no momento atual para a gente colher bons frutos no futuro e não ficar reclamando do presente, né? Porque quanto mais a gente reclama, a gente está clamando mais aquilo para nossa vida. Então, reclamar é clamar aquele negativo para nossa vida. Não reclame mais. Ajoelhe no teu quarto se você não está satisfeito com a situação que você está e peça a Deus discernimento para passar pelaquela consequência das suas escolhas e que a partir do momento dali em diante você tenha mais sabedoria para fazer escolhas melhores, tá? É difícil, gente, Eu não tô romantizando o sofrimento, porque às vezes eu também passo por sofrimento e eu sei como é difícil, né, passar pelo sofrimento e vir alguém que não tá nem na nossa pele e falar, mas você tá passando por isso porque você que escolheu. A gente fica bolado. Eu sei porque eu também ficaria e eu fico às vezes. Mas é um choque de realidade, né? Você está onde você se colocou. Então vamos fazer alguma coisa para sair dessa situação, tá? Reclamar não adianta, né? Vamos arregaçar as mangas e a luta. Você é um guerreiro, você é uma guerreira. O Iá, né? A Mãe Ansã veio aqui na mesa para poder lembrar isso para você. Gratidão por quem chegou até aqui e até o próximo vídeo.